Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui então para a segunda parte do nosso resumo do livro A Cultura do Jejum, do escritor Luciano Subirá. Um livro fantástico que eu tenho já indicado há muito tempo para muitas pessoas, principalmente nas minhas palestras. E eu acredito que é um livro que você não pode ler apenas uma vez, você tem que fazer a leitura desse livro várias vezes. Inclusive, no meu caso, eu costumo fazer a leitura de um livro, faço os meus rabiscos, ou seja, os meus sublinhamentos, depois eu faço as minhas anotações e venho lendo por vezes essas anotações que eu fiz e também o sublinhamento, depois eu pego isso e coloco no meu computador para que eu possa localizar o assunto assim que precisar. Se eu fosse você, faria algo igual ou semelhante para que realmente você tivesse a condição de entender melhor sobre esse assunto que é fundamental, principalmente para todo cristão, tá bom? No primeiro vídeo, na primeira parte, nós fizemos aí o resumo dos primeiros 4 capítulos, faremos agora de mais 4, porque o livro tem 12, mais uma parte adicional. E o capítulo de número 5, ele tem como título Estimulados a Jejuar, e o de número 6 tem uma pergunta, fome de quê? Então, na verdade, o escritor ele faz a afirmação dizendo que nós não seríamos evidentemente estimulados a jejuar se o jejum nos fizesse mal. Muitas pessoas têm a praxe, infelizmente, de buscar informações de forma não direcionada pela internet e às vezes encontram algumas pessoas que são contra a prática do jejum. E eu quero dizer para você que com certeza Deus não nos permitiria praticar o jejum e nem nos incentivaria a essa prática se realmente ela pudesse trazer para nós qualquer tipo de malefício. Claro que o jejum tem que ser feito de forma correta para trazer os seus benefícios, mas o jejum sim é uma prática muito interessante, tanto para a nossa vida espiritual, como também, conforme eu disse no vídeo passado, para a nossa vida na parte física e também emocional. Inclusive, o que a Bíblia vai condenar no que se relaciona à prática do jejum é essa praxe de anunciar o que você está fazendo para ser louvado pelas pessoas, aplaudido, para que você possa ter os holofotes voltados para si. Aí sim, são questões que realmente são condenadas pela Bíblia e Jesus fala isso lá no capítulo 6 de Mateus. O jejum, inclusive, deve ser feito sim de fato para Deus e tão somente, ou seja, é uma prática sua para com Deus. Ninguém precisa ficar sabendo, porque na verdade nós estamos sendo estimulados pela Bíblia a termos cada vez mais fome, mais sede de Deus ou para com Deus. Por isso que nós estamos sempre lendo a palavra do Senhor todos os dias para alimentarmos a nossa vida. E o jejum faz parte, com certeza, desse processo espiritual da nossa vida. No capítulo 7, ele fala sobre os efeitos do jejum. Inclusive, ele diz que a prática do jejum era muito comum entre fariseus, também entre os seus discípulos, e inclusive até os discípulos de João também jejuavam. Lucas 18:12 fala sobre essa questão. E nós vamos ver, por vezes, esse assunto sendo trazido à tona nesse período aí dos evangelhos, para que nós possamos pensar sobre ele. Inclusive, o jejum é muito interessante no que se relaciona aos seus efeitos, porque dentre tantas situações, o jejum vai nos ajudar a alcançar uma das virtudes do fruto do Espírito, arroladas por Paulo lá em Gálatas capítulo 5, quando ele fala do fruto do Espírito, feita de 9 virtudes, e a última que ele menciona é o fruto chamado domínio próprio ou temperança. E o jejum, sim, vai nos ajudar muito a alcançar o domínio próprio, a temperança, que também pode ser descrita aqui como autocontrole, porque na medida que você faz um autocontrole não permitindo que a comida domine você, você está adquirindo, evidentemente, o domínio próprio, não só para essa circunstância alimentar, mas também para outras tantas situações da sua vida. Então, na verdade, o jejum vai nos ajudar a mortificar a carne, fazendo aí uma adequação de comportamentos para que nós possamos ser pessoas realmente autocontroladas, ou seja, pessoas que não são dominadas por questões externas. A oração também sempre vai estar associada com jejum, e aí ele coloca vários textos, como Lucas 2:37, Atos 13:3, depois Atos 14:23, João 4:24 e daí por diante, fala justamente sobre o jejum associado à oração. O jejum, inclusive, na medida que você o pratica e é associado à oração, ele tem um poder muito bacana, ele vai tirando o que o escritor chama de entulho carnal da nossa incredulidade, o que nos ajuda muito a, de fato, desenvolver a fé que nós professamos no nosso Deus. Todo jejum carrega consigo um poder extraordinário, que é o poder de nos dobrar. Na medida que nós jejuamos, nós ficamos mais vazios de nós mesmos, para nos enchermos mais de Deus. Portanto, é fantástico quando você jejua. Se você quer vencer o seu pior inimigo, que é você mesmo, que é o seu eu, que são as suas vontades, o melhor caminho é realmente associar jejum com oração e faz também um terceiro acréscimo aí, leitura da palavra. Você pode ter certeza que esses 3 ingredientes vão ajudar demais você a dobrar
a sua carne e, consecutivamente, não ser vencido pelas suas próprias concupiscências, conforme diz a Bíblia Sagrada, tá bom? Depois, no capítulo 8, ele fala sobre propósitos do jejum. Nós já dissemos que o propósito primário do jejum sempre será um propósito espiritual, buscar Deus e também buscar o seu favor quando necessário. O jejum, evidentemente, aqueles que são crentes sempre vão fazer jejum associado com oração, também com adoração, com arrependimento, com humilhação, leitura da palavra e daí por diante. Mas ele cita alguns propósitos que nós chamamos também de secundários. Na verdade, no nosso projeto do Instituto Fabiano Pires, eu ensino as pessoas que elas devem jejuar com um propósito primário, que é espiritual, mas sempre que necessário colocar propósitos secundários. Por exemplo, uma coisa que nós temos como praxe no nosso instituto é jejuar com o propósito secundário de alcançar uma melhor saúde. Porque na medida que você vai alcançando esse autocontrole alimentar, inclusive você vai mudando não só a sua prática de consumo alimentar, mas a sua visão sobre os alimentos e, portanto, você passa a mudar também a qualidade daquilo que você come, consequentemente você vai alcançar uma melhor saúde, tanto física quanto emocional. Então, nesse caso, você pode jejuar com propósitos primários exclusivamente espirituais, mas você pode colocar também no seu jejum os propósitos secundários. Ele cita alguns, como, por exemplo, a questão da própria consagração, do arrependimento de pecados, no momento de aflição, em busca de proteção, em situações de enfermidade, intercessão por você, por sua família ou por terceiros, situação de batalha espiritual, preparação para o ministério, como foi o caso de Jesus, adoração a Deus e daí por diante. Mas nós aqui no Instituto, nós colocamos até como propósito secundário a busca de uma perda de peso, porque enquanto você jejua, automaticamente você vai deixar de consumir certos alimentos, principalmente calóricos, em grande quantidade de forma recorrente, o que ajuda o seu organismo a deixar de buscar os carboidratos, porque nem sempre ele vai ter carboidratos para quebrar, e portanto ele começa a quebrar gorduras e a pessoa começa a perder peso, e claro, na medida que a pessoa perde peso, principalmente aquelas pessoas que estão no sobrepeso ou na obesidade, e elas ganham um peso ideal, automaticamente elas ganham também a saúde de volta. Então é muito interessante o jejum, porque o jejum realmente pode nos dar essa perspectiva de ganhos espirituais e também de ganhos pessoais nesses aspectos que fazem parte do nosso cotidiano, tá bom? Eu espero que seja bênção para você todas essas informações. Vamos então para a terceira e última etapa aqui do nosso resumo e eu espero que realmente você possa, se não tem essa prática, comece a desenvolver agora, se tem, apenas aperfeiçoe a prática ou a praxe do jejum na sua vida, tá bom? Deus te abençoe e vamos para a terceira parte.